Graça, paz e alegria, queridos. Depois desses louvores abençoados, é hora da gente nos alimentarmos mais da palavra do Senhor. E a nossa jornada, ela continua. Nós temos uma caminhada. E essa caminhada, eu costumo dizer que ela não tem alguns degraus, mas ela não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que crescer aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. E eu queria que você me acompanhasse na leitura de Atos 17, e nós vamos fazer uma reflexão acerca das palavras do apóstolo Paulo. Atos capítulo 17, vamos ler lá no versículo de número 24. Você pode ficar aí tranquilo no seu local, na bênção. Se você não trouxe uma Bíblia, você vai chegar próximo do irmão aí que tem uma, ou você vai notar e vai ler em casa, mas leia. A gente precisa, queridos, nessa nossa peregrinação cristã, precisamos estar mais próximo da palavra de Deus, tornar-nos afiados na palavra do Senhor, porque é o nosso instrumento. Então nós precisamos ficar bem perto, ficarmos atentos a essa palavra, para que nós possamos ter esse conhecimento pleno. O Senhor, Paulo também vai dizer que é importante que nós possamos estarmos preparados, aprovados como obreiros, que maneja bem seu instrumento de trabalho, a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 17, 24, Paulo vai dizer o seguinte: o Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Ser conosco, Deus, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma meditação profunda sobre esse assunto, queridos. É um assunto que está em pauta, que muito se comenta, pouco se sabe, muita gente comentando, pouca gente disposto a ler, a se aprofundar, e nós como cristãos não podemos ficar alheios a essa palavra. Paulo vai à Grécia, e ali ele vai levando a palavra do Senhor. Esses dias eu até vi um cidadão analisando esse texto, onde ele fazia uma leitura completamente fora dos padrões cristãos, mas ele achava que ele estava fazendo a melhor leitura do mundo sobre esse assunto. E não era a melhor leitura do mundo. Paulo pregando aqui aos gregos, o apóstolo dos gentios pregando aos gregos, ele vai entrar com essa leitura, com essa frase. E Paulo enfrentou muitos desafios na Grécia. Ele chega no local onde ele encontra uma quantidade de templos muito grande, uma quantidade de deuses muito grande. Havia inclusive um provérbio que dizia que havia mais deuses para ser adorado na Grécia do que pessoas para adorá-los. E Paulo encontra aquele ambiente nessa situação. E ele é posto contra a parede pelos gregos.
quando ele solta essa frase. As pessoas perguntavam, mas qual é o teu Deus? Essa era a indagação. E Paulo vai soltar essa frase, onde ele diz que o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor que criou os céus e a terra. E não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo vai ali com essa palavra arrebentar a estrutura do povo da Grécia. Ele quebra ali toda uma estrutura, toda uma argumentação, toda uma cultura daquele povo. E ele entra levando o evangelho do Senhor com esses princípios. Acontece que hoje, queridos, 2000 anos depois, nós não estamos na Grécia, estamos muito longe da Grécia, mas nós estamos vivendo essa realidade de Paulo. E como bom cristão, nós precisamos estar atento a essa questão. A gente ouve muitas pessoas falando, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E é verdade, queridos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso vai mexer com a nossa cabeça, porque você vai dizer, mas se Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o apóstolo Paulo, por que existe uma quantidade de templos tão grande nos dias de hoje? E é sobre esse assunto que a gente vai tentar dar uma aclarada no conhecimento de vocês. A ideia de construir um templo para Deus, ela é muito antiga. Ela vai remontar aí 1000 anos antes de Cristo. Quando Davi um dia estava no palácio e ele sentiu um desejo muito grande de construir um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele sentiu aquele desejo e ele consulta o profeta Natã, porque era o profeta do reino, era o profeta que estava ali com o rei. Samuel não estava mais com Davi, Samuel já havia partido para a glória, e ali estava Natã. Então Davi vai dizer para Natã, Natã, tive um desejo muito grande de construir um templo para o Senhor, porque eu moro em casa boa, mas o Senhor anda nas tendas, nas barracas, no tabernáculo, assim como ele saiu do Egito com aquele povo, levando aquele povo, até hoje ninguém construiu uma casa para o Senhor. Eu gostaria de construir um templo para o Senhor. Essa foi a mensagem que Davi passou para Natã. Foi isso que Natã entendeu de Davi. Então Natã disse, Davi, o Senhor é contigo nessa jornada. Acontece, queridos, que quando Natã sai da presença do rei, o Senhor fala com Natã, disse, Natã, eu não sou com Davi nessa jornada. Tu foi que disse isso, eu mesmo não. Isso aí é coisa tua. Agora volta lá e diz para Davi que tu estava empolgado e que eu não aceito essa situação. Eu não concordo que Davi vá construir um templo para mim. Aliás, não tenho nada contra o templo, mas não é ele que vai construir o templo. Natã, eu saí do Egito com aquele povo em barracas, em tabernáculo, e não pedi para ninguém construir templo algum para mim. Isso é coisa de vocês. Eu mesmo não pedi que vocês construíssem nenhum templo. Então Natã volta, talvez muito constrangido, mas ele volta com o rei e chega lá e vai dizer para o rei, olha, meu rei, eu estava empolgado e o senhor não vai construir templo de nada, isso é só empolgação minha. 1000 anos antes de Cristo já tinha essa empolgação, queridos.
cara achava que porque ele estava ali com Deus, Deus deu ali uma autoridade para ele, e ele achava que ele podia, da sua própria voz, do seu próprio braço, do seu próprio vigor, ele podia chegar e dizer: olha, Deus falou. Deus não falou nada. Natã foi que saiu com essa pérola. De forma que Davi não construiu, mas Salomão, filho dele, esse construiu um templo para o Senhor. E na consagração do templo, Salomão vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Antes o Senhor escolheu as trevas para habitar, mas eu aqui estou te apresentando esse templo. E eu gostaria, Senhor, que quando alguém orasse nesse templo, o Senhor atendesse a oração daquele camarada, daquele irmão que chegar aqui quebrado. Então essa foi a oração de Salomão na inauguração daquele templo, um templo maravilhoso, um templo muito bonito, magnífico, um templo muito grande. O problema é que esse templo de Salomão não aguentou muito tempo. Alguns anos depois, o próprio Senhor permitiu que os babilônios destruíssem esse templo. E o templo foi derrubado. E o povo foi levado cativo. Ficaram muitos anos no cativeiro. Depois o povo retorna e vão construir o templo. Vão reconstruir ali o templo com Zorobabel. E eles fazem ali uma reconstrução meia boca do templo. Até que vem Herodes e constrói, realmente termina a construção desse templo. O problema é que nesse intermédio de Herodes reconstruindo o templo, nasce o Senhor Jesus. E ele apresenta ali uma nova virada de chave para aquele povo. E uma dessas viradas de chave, ele vai dizer o seguinte: esse templo vai ser derrubado. E aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E o que acontece, querido? 70 anos. No ano 70, depois de Cristo, um cara chamado Tito, ele vai e derruba de novo o templo. E dessa vez o templo ele não é mais reconstruído. Ele ficou para trás, acabou o templo. O templo que Davi sonhou foi para o chão. Jesus derrubou esse templo. O Senhor disse lá para Davi: disse, Davi, eu te tirei de trás de um monte de ovelhas. Tu limpava lá o curral das ovelhas, e eu te tornei rei, Israel. Eu é que vou construir uma casa para ti. Eu é que vou preparar um local de habitação para ti. Eu vou te dar uma eternidade comigo, Davi. Você vai morar comigo para sempre. O reino não vai se apartar de você. Um dos teus descendentes vai construir uma casa para mim, e ela não vai ter fim. Um dos teus descendentes, ele vai construir uma habitação para mim, uma verdadeira habitação para mim. Não será você, Davi. O Senhor apontava para o Senhor Jesus. Jesus, ele veio e ele não trouxe a ideia de dizer: eu vou construir um templo para o Senhor. Não. Quando João o Batista batizava no Jordão, João dizia que o reino de Deus estava chegando, e de fato já tinha chegado. Jesus anuncia que o reino de Deus está no meio de nós. Não de um só homem, mas de
uma multidão de homens. Então, o conceito de igreja que o Senhor vai trazer para nós é que ele caminha no meio do seu povo, como ele caminhava lá na saída do Egito. Jesus pagou um preço pela humanidade, foi crucificado, ressuscita, chama Pedro e disse: Pedro, aliás era Simão, ele muda o nome para Pedro, disse: agora tu vai ser Pedro. Jesus gostava de mudar o nome da turma. Disse: tu era Simão, agora tu vai ser Pedro. Não sei se é porque era cabeça dura, mas a partir de hoje tu vai ser Pedro. Que dizem os homens que é o Filho de Deus? Que dizem os homens que sou eu? E aí alguns discípulos disseram: mestre, dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou João, ou um dos profetas. É uma confusão, a galera não sabe bem. Mas eles dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou aí. Até mesmo João Batista, tu pode ser um deles. E Jesus pergunta para Pedro, disse: Pedro, e tu? Quem tu dizes que sou eu? E Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne, não foi uma pessoa que te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou. Por isso, observa aqui como começa a questão. Por isso, porquanto tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir dessa declaração que Jesus fez, gerou uma confusão muito grande. Os romanos, os católicos, eles vão dizer que Jesus disse que Pedro era o fundamento da igreja, que Pedro é que era a pedra fundamental. Os ortodoxos vão também falar que Pedro era a pedra fundamental. E por que eles pensam assim? Porque Pedro foi o cara que realmente fez o primeiro sermão, pregou, o Senhor disse: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Depois desse: Pedro, tu vai cuidar desse povo para mim. Tu vai tomar conta dessa turma que eu estou deixando aqui. Tu vais cuidar deles. E tudo que tu ligar aqui na terra, eu vou ligar lá no céu. Então, há uma forte convicção dos romanos, dos católicos, de que Pedro era a pedra fundamental. Mas acontece que Pedro escreveu algumas epístolas, e uma dessas epístolas ele disse: eu não sou a pedra fundamental. A pedra fundamental é Cristo, ele é a pedra fundamental. Leia lá em Mateus, ele falou: eu sou a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Então Pedro pulou fora dessa parada aí. Pedro não quis mas os romanos até hoje, então Pedro estava emocionado, mas é ele mesmo. Os romanos creem dessa maneira que Pedro foi a pedra fundamental. E por que eles creem dessa maneira? Para sustentar a ideia de que os romanos hoje, eles ainda estão com a chave da igreja. O problema é que eles esqueceram que Pedro disse: não, eu não sou pedra fundamental de nada. Aqui, muito pelo contrário, nós construímos edifícios de pedras vivas. Edifícios de pedras vivas. Pedro vai falar na epístola, a primeira epístola de Pedro, ele vai falar isso. O edifício é construído de pedras vivas, não é de pedras mortas. Não é um edifício de tijolo, mas de pessoas. Já tem uma outra teoria, uma teoria muito antiga também, que diz que muito antes dos romanos, uma teoria muito antiga, dos primeiros cristãos, antes dos romanos, que diz que a pedra fundamental não é Pedro, não é Jesus, mas a palavra que foi lançada sobre Pedro. Sobre essa palavra edificaria a minha igreja. Então é sobre a palavra e não sobre pessoas.
Mas em que isso importa para a gente, queridos? Para nós, crentes, nada. Isso não tem para nós nenhuma importância. Nós cremos que o fundamento da igreja é Cristo, não é Pedro. Pedro foi um homem usado por Deus grandiosamente para anunciar a palavra. Mas o fundamento da nossa fé, a pedra fundamental é Cristo. Pedro mesmo já declarou isso aí. Até porque a Igreja Católica, queridos, ela só foi criada no ano de 380, depois que Cristo foi para os céus, começou a se organizar a Igreja Católica. 380. E como é que ficava a igreja antes, França? A igreja antes era tocada pelos irmãos, pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, pelos crentes, pela comunidade da época. Não tinha essa ideia de uma igreja estruturada, uma igreja institucionalizada, não tinha essa ideia. A partir do ano de 380, é que um cara chamado Teodósio teve essa ideia de criar a igreja. E a partir daí, esses camaradas, eles começaram a tocar nesse ponto. Depois, logo em seguida, eles se dividiram, racharam, criou-se 2 igrejas católicas. Hoje existe mais de 4 igrejas católicas no mundo, bem diferente uma da outra. E você pergunta, mas quem é que ficou com a tradição apostólica das 4? Todas as 4 reivindicam para ela o direito de que Pedro está lá com ele. E a briga é grande, não chegam a um consenso. Mas nós, queridos, nós como crentes, pensamos da seguinte forma: Cristo é a pedra fundamental da igreja. Pensamos dessa maneira, porque antes mesmo de Pedro ser convertido, o Batista já anunciava o evangelho lá no Jordão. Isso é fato. Então, antes mesmo que Pedro desse os primeiros passos na caminhada cristã, João o Batista já anunciava o evangelho lá no Jordão. E qual é a importância de hoje, 2024, nós termos templo? Como Paulo vai dizer, sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós sabemos disso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não adianta você querer cultuar o templo. O templo não é para ser cultuado, o templo é para ser respeitado. Cultuado não. Então quer dizer que a casa não é do Senhor, não como Davi pensava, vou construir uma casa para o Senhor e Deus vai habitar nessa casa. Não, queridos. Deus hoje, Ele habita em nossos corações, está lá em Romanos 3,16. Deus habita em nossos corações. Nós somos esse edifício do Senhor, pedras vivas. Somos essas pedras vivas. O Senhor é a pedra fundamental e nós somos a pedra que vai dar modelagem a essa igreja. O problema é que a galera faz uma confusão muito grande entre templo e igreja. Templo é isso aqui, ó, essa estrutura. E Deus não habita nisso. Isso aqui é só um ponto de encontro para nós, os cristãos, a comunidade cristã. Isso aqui é um ponto de encontro para a igreja do Senhor. E quem é a igreja? A igreja é um povo espalhado na comunidade. É a comunidade dos santos, queridos. Essa é a igreja. Aqui é o templo. E a gente tenta desmistificar isso para que nós possamos entender bem. Deus habita no meio da igreja. E a igreja quem é, França? A igreja é o povo. É o povo convertido, aquele que entregou a sua vida para o Senhor. É a comunidade dos santos, dos salvos. Essa é a igreja do Senhor. O templo é só o ponto de encontro. Precisamos de um templo nos dias de hoje? Não. Nós não precisamos de um templo.
Jesus não chamou Pedro e disse: Pedro, sobre essa pedra tu vai construir o meu templo. Não, tu vai, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei a igreja. Edificar a igreja não é edificar o templo. Edificar a igreja é construir uma comunidade de cristãos salvos. É palavra, é conversão, é mudança no coração. A igreja do Senhor, ela é espalhada, a igreja é invisível, mas poderosa. Uma igreja que você observa o agir dela. Essa é a igreja do Senhor. O templo é só um ponto de encontro de crentes para prestar o quê? Um culto a Deus. Para prestar um culto a Deus. Essa é a função do templo. Não de cultuar o templo. Não vim aqui para cultuar o templo, eu vim aqui para prestar um culto a Deus. Até porque se nós entrássemos nessa vibe de que o templo é a casa de Deus, o negócio estava muito confuso. Porque como a gente já falou aqui muitas vezes, o que são abertos de templos todos os dias, a gente já perdeu a conta. E esse templo fica aberto quanto tempo? Até o tempo em que você consegue pagar o aluguel. Depois você não consegue, o cara fecha e não quer nem saber, não dá nenhuma satisfação para ninguém. Essa é a ideia da galera. Você passa num local hoje, é um templo, amanhã é um supermercado, depois já é outra coisa. Porque perdeu-se o respeito. O cara, ele perdeu, o ser humano, o homem, o vaidoso, ele perdeu o respeito com as questões relacionadas ao Senhor. E muitas vezes ele nunca teve o respeito, não. Ele encontrou naquele ponto ali um local para ele crescer. Seja financeiramente, seja popularmente, mas quando o cara se propõe a entrar num negócio desse, pensando nos seus próprios benefícios, ele está longe da palavra do Senhor, queridos. Então, o que é essa questão de Paulo, quando ele diz, olha, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, é o Senhor Deus que criou os céus e a terra, e ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e não habita mesmo. Não habita mesmo. Ele habita no meio da sua igreja, do seu povo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele está. Então o local, o templo que nós cultuamos o Senhor hoje, é apenas um ponto de encontro da comunidade, um local onde você realiza uma celebração no meio do povo de Deus, dos convertidos, daqueles que estão ali sedentos da palavra. Então, quando uma multidão ela se reúne para cultuar a Deus, o Senhor está ali presente com eles, está no meio do seu povo, como ele teve no meio do povo que saía do Egito. O Senhor sempre esteve no meio do seu povo, queridos. Sempre esteve no meio do seu povo. Quando Paulo vai falar que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Paulo está cortando ali um comércio desregrado, um comércio terrível que se tinha com relação às questões divinas. Paulo vai colocar um freio na situação. Vocês estão completamente enganados com relação a isso aí. Então, essa é a questão. Deus não está nem aí para templo. Deus não está nem aí para templo. Com templo ou sem templo, ele vai continuar no meio do seu povo, no meio da igreja. Com templo ou sem templo, ele vai continuar no meio da igreja. E aprenda isso, o templo local de pedra e tijolo é só um ponto de encontro para a realização de casamentos, de eventos, para cultuar o Senhor ali, para todos juntos celebrarmos um culto ao Senhor. Nada mais do que isso. Não adianta a pessoa transformar
a questão num ato de religiosismo, porque isso vai dar problema para ele. Tem pessoas que ele entra na igreja e diz: eu não sei se eu piso com o lado direito ou com o lado esquerdo. Eu não sei se eu entro de lado, eu não sei se eu entro de frente, eu não sei se eu sento para um lado ou sento para o outro. Ele começa a criar hábitos religiosos na cabeça dele. Isso é só na cabeça dele, que alguém botou, que alguém inculcou ele para essa situação. Quando ele tiver uma visão diferenciada, que aqui é um local onde se reúne os irmãos para prestar um culto a Deus e que não tem nada de místico nem de religioso, aí ele vai começar a abrir a mente dele. A cabeça vai começar a explodir. Agora eu entendi. Agora sim, agora eu entendi. Porque o templo mesmo, ele foi derrubado no ano 70. Já vão fazer aí 2000 anos que o templo mesmo foi destruído. Aquele templo que Salomão construiu, onde o povo matava ali animais, vendia, onde havia lá umas vendas, conforme o Rafael falou agora há pouco. Isso já foi lá no ano 70. Hoje as vendas que existem aí, tudo é armação para tentar saquear a galera. E o cara vende bingo, vende cartaz vende seguro, vende plano de saúde, vende churrasco, frango assado, galinha, e tudo em nome de Deus. E ele coloca o templo como um lugar sagrado. Isso aqui é um lugar sagrado, e eu vou ungir isso, eu vou ungir aquilo, e a galera vai entrando numa boa. Mas aí vem João e diz: olha, quando vocês conhecerem verdadeiramente a verdade, vocês vão ficar livres dessa parada. Quando vocês entenderem como funciona, vocês vão se libertar disso aí. E o cara vendendo bingo santo, bingo sagrado, vende plano de funerário. Rapaz, é uma situação terrível. Aqui não, pastor, aqui a gente não vende nada disso. Mas ele transformou o templo num partido político, cara. Um monte de gente fazendo campanha, sobe um, desce outro, e ameaçando o povo de se o cara não votar nele, ele detona, e é aquela confusão terrível. Ninguém sabe se é um templo, se é um partido político, se é uma loja de venda de bingo. É uma confusão desgraçada que não dá para entender nada. Isso desvirtuou totalmente. Por isso Jesus disse: vou derrubar esse templo. Vou derrubar esse templo. E aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Foi o próprio Senhor Jesus mesmo que profetizou que aquele templo iria cair, e ele caiu. 40 anos depois que o Senhor subiu aos céus, o templo foi abaixo. Tito derruba o templo. Então hoje, queridos, preste atenção. O templo é apenas um ponto de encontro, não tem nada de sagrado. É um ponto de encontro que vai fazer com que a comunidade dos santos possam se reunir ali. E todos aqueles que se achegam ali, não é porque o pastor é um cara gente boa, ou então o cara foi lá porque o povo lá é um povo legal, a turma é bacana. O cara não vai no templo porque o pessoal são um pessoal agradável, porque tem um cafezinho legal. Não, ele não pode pensar dessa maneira. Ele vai ao templo porque ali tem uma comunidade, tem um povo que mora na comunidade, e esse povo está ali com o propósito de adorar o Senhor e mais nada, adorar o Senhor. Qualquer coisa que passe disso é de procedência maligna, querido. Tem mais nada que ele vai fazer a não ser isso aí. Orar, pedir a misericórdia de Deus na vida dele, na vida do próximo. E mais nada, lá não vai fazer barganha, lá ele não vai negociar, não vai fazer nada, é somente isso. Entregou ali o coração dele para o Senhor, se confraternizou com os irmãos, entendeu que a Bíblia diz que se ele estiver ali no meio de algumas pessoas, o Senhor também vai estar ali com ele. Ele vai entender um propósito. A vida dele tem que haver culto na vida dele. Essa é a ideia. Na vida dele tem que haver um culto, porque senão o culto dele não tem vida.
Se na vida dele não há um culto, no culto dele não há vida. Por isso que você vai encontrar algumas pessoas dizendo: eu fui à igreja. Ele foi ao templo. Eu fui à igreja e cheguei lá, parece que eu não sentia a presença de Deus. Eu até cheguei a ficar meio arrupiado com o irmão ali da bateria, o som, mas não sentia aquela presença mesmo, porque a vida dele não tem um culto. E quando a vida não tem um culto, aí, queridos, é difícil, o culto dele não tem vida. Quando eu entender isso, essa regrinha, que a minha vida precisa ser um culto a Deus, o meu culto vai ter vida. Amém? Eu espero que você possa ter entendido. Eu sei que é um pouco difícil, mas se você entender isso aí, se você conseguir colocar isso em prática, você vai dar um salto de fé, queridos, um salto muito importante na sua peregrinação cristã. Salto esse que não vai permitir que pulgões possam depois tragar vocês. Salto esse que não vai permitir que pessoas vaidosas, homens vaidosos possam tragar vocês. Você vai dizer: não, agora eu tenho conhecimento. Agora eu aprendi a diferença de templo e igreja. Agora eu entendi por que o apóstolo Paulo diz que templo não é a habitação de Deus. A habitação de Deus é a comunidade dos santos, é a igreja que está espalhada. Esse sim é o ambiente que se faz o templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá: vós sois o templo do Espírito Santo. Vocês são, não é eu sou. Que aí pode a gente cair naquela vibe e dizer: não, agora que eu sei que eu sou o templo, eu mesmo vou me adorar por aqui mesmo. Não. Você precisa estar junto com os irmãos. É condições. Paulo vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo vai dizer: não deixe de se congregar, como é costume de muitos. E que essa expressão, não deixe de se congregar, não é adorar a igreja, adorar templo, queridos. Não tem nada a ver com templo. Se congregar é agregar juntos, é estar juntos. Não deixem de estar junto com os demais irmãos da sua mesma fé e prática. Porque uma pessoa isolada, queridos, é muito perigoso. Tem um cartaz lá numa igreja no centro que diz assim: ovelha isolada vira petisco de lobo. E é verdade. É necessário que nós estejamos sempre juntos, adorando ao Senhor, não ao templo. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus possa explodir aí o coração de vocês, a cabeça, para que você possa entender cada dia mais os propósitos de Deus para as suas vidas. Que você possa mergulhar profundamente, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender mais, eu tenho sede, Senhor, preciso aprender mais. Até aqui, Senhor, eu não conhecia, mas eu quero conhecer mais, quero mergulhar mais. E leia a Bíblia, queridos. Hoje é uma facilidade muito grande. Na época de Paulo eram uns pedacinhos de papéis que rolava de um para o outro ali, mas hoje nós temos uma Bíblia completa, bem arrumada, catalogada, tudo direitinho, organizada para nós. O camarada só não lê a Bíblia se realmente ele não quiser, mas querendo, ele vai galgar passos de gigantes. Amém? Vamos ficar em pé, coloca a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor, pedir para Ele sabedoria.